Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver mais uma questão aqui do vestibular de 2023.2 da Faculdade de Medicina FMC. Pessoal, uma questão bem interessante que dizia o seguinte, ó. No conjunto dos números reais, a solução da equação 1000 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado a 2 é um número... Pessoal, vamos trazer essa equação aqui para a gente conseguir trabalhar com ela. E aí, o primeiro fato legal que ajuda a gente aqui nesse trabalho é exatamente perceber como que a gente consegue escrever os dois lados da equação de uma forma que a gente consiga comparar esses dois lados. E a minha dica é a seguinte: tenta escrever tudo como uma potência de base 10. Lembra, quando a gente fala de potência, você tem uma base, que é aquele número grande, o número que vem embaixo, e você tem a potência, que é o número que está lá em cima, né, que a gente chama geralmente de expoente. Então vamos tentar colocar tudo na mesma base. No caso aqui eu já estou conseguindo enxergar que essa base que eu vou escolher vai ser exatamente a base 10, e aí depois a gente compara essas duas potências. Então vamos lá, ó. 1000 a gente vai lembrar que pode ser escrito como 10 elevado a 3. Por qual motivo? Perceba que o 1000 ele tem 3 zeros. Então por isso que é 10 elevado a 3. Se fosse 100, por exemplo, seria 10 elevado a 2, porque 100 tem 2 zeros, tá certo? Isso daqui vai ser igual a... Pessoal, perceba que do outro lado a gente também tem o 10. A questão aqui que está nos dificultando ainda é que esse 10 elevado a 2, no caso, ele está no denominador. E aí não tem como a gente comparar as duas coisas. Então, qual que vai ser a minha ideia? A minha ideia é colocar esse 10 aqui na parte de cima. E como é que eu consigo fazer isso? Eu vou conseguir fazer isso colocando 10 elevado a menos 2. Só lembrando que aqui eu não tinha colocado, né? Eu substituí o 1000 por 10 a 3, mas tinha um x aqui também. Então vamos lá, pessoal. Ó, aqui eu consigo colocar 10 elevado a menos 2, porque esse menos quer dizer exatamente que eu tirei desse processo aqui onde ele estava invertido, digamos assim, e aí quando eu coloco menos 2 eu posso, digamos, desinverter o meu número, tá certo? Então vamos lá, ó. 10 elevado a 3, entre parênteses, elevado a x, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 3x. Isso daqui é igual a 10 elevado a menos 2. Perceba que agora nós temos potências que têm a mesma base. E se elas são iguais, obrigatoriamente, os expoentes delas também são iguais. Então, 3x vai ter que ser igual a menos 2. Passando o 3 para o outro lado, como desse lado ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, fica menos 2 dividido por 3. Então, nós descobrimos o valor de x. Agora, vamos analisar as alternativas. Ó, o número que a gente encontrou é um número racional? Sim. Então, a gente já exclui a letra E, que fala que ele é irracional. Lembra que o número racional é qualquer número que eu consigo escrever na forma de uma fração, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse número, gente, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo, tem um sinal de menos aqui. Então, vamos excluir a letra A e a letra B, que falam que esse número ele é positivo. Tá, ele é negativo. Agora a gente precisa saber se ele é maior ou menor do que menos 1. E aí, pessoal, aqui tem um macete bem interessante que você precisa estar atento, porque nós estamos falando de números negativos. E é muito complicado você determinar quando que o número negativo é maior ou menor do que o outro. A minha dica: tenta enxergar esses números em uma reta. Menos 2 dividido por 3, pessoal, é a mesma coisa que menos 0,66 e assim sucessivamente. Então vamos imaginar, ó, se aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho menos 1, que é exatamente o número que a gente vai utilizar para comparar, você concorda comigo que o menos 0,6 ele vai estar bem aqui? Ele vai estar entre o 0 e o menos 1. O que a gente está percebendo pela própria reta? A gente está vendo que esse menos 0,6666 ele é maior do que o menos 1. Porque quando a gente olha ele na reta, ele vem depois do menos 1. E isso nos leva a concluir que menos 0,6666 é maior do que menos 1. Então perceba que é um raciocínio que é o contrário
se a gente tivesse, de repente, números positivos. Mas quando a gente fala de números negativos, é isso daí mesmo. Então, a gente está vendo que esse número que nós descobrimos, ele é, na verdade, um número maior do que menos 1. E por isso a gente já vai marcar aqui letra D de dado. Então perceba que essa é uma questão onde a gente trabalhou basicamente com expoentes, né, com potenciação, e tínhamos que saber também a posição de um número na reta. Questão bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão para vocês e ó, valeu!